Olá, pessoal! Bem-vindos novamente. Eu sou a Mariana, sou estagiária na Escola Petro Torres. Estamos aqui na nossa quarta aula já. Temos as nossas aulas como uma revisão, então eu não me aprofundo muito nos assuntos, eu trago mais assuntos revisórios para vocês, mas como eu digo em todas as aulas, eu espero que eu possa sanar a dúvida de vocês e que a gente consiga rever, né, as coisas com outro olhar, quem sabe, para conseguir entender todos os conceitos. A gente vai entrar agora na nossa quarta aula, que é a aula de replicação do DNA. Então, a gente vai ver todo aquele processo que a gente vem trabalhando já, a ideia de que o DNA, ele se replica, sobre a replicação, sobre a transcrição, do DNA. Então, a gente vai começar a caminhar para entender esses processos agora, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que é essa replicação do DNA? A replicação é nada mais do que a duplicação de uma molécula de DNA. Isso ocorre porque as nossas células, elas estão constantemente em divisão. E como todas as células somáticas, elas possuem a mesma quantidade de DNA. Então, a gente precisa sempre duplicar o nosso DNA antes dessa célula se dividir. Então, se a nossa célula, elas estão sempre em divisão, porque elas estão sempre nos processos delas, e elas precisam ainda assim ter a mesma quantidade de DNA, o que a gente faz? A gente duplica o DNA, aí ele se divide, e aí a gente continua com a mesma quantidade de DNA, e esse é o processo de replicação. Então, alguns passos, eles são necessários para que essa função se dê por concluída, como, por exemplo, o primeiro passo. O que acontece? A gente tem a nossa molécula de DNA, porém, o primeiro passo para que tudo isso aconteça é o rompimento das ligações de hidrogênio entre as nossas bases nitrogenadas dos nucleotídeos. Se essas bases, elas estão lá, numa ligação super forte de hidrogênio, só que a gente precisa quebrar essa ligação, romper essa ligação para poder abrir essa fita de DNA e deixar as nossas bases nitrogenadas expostas, permitindo a separação dessas duas fitas. E quem auxilia, quem que faz essa quebra dessa ligação que a gente já viu numa aula passada, que é uma ligação muito forte, a ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, ela é muito forte. Então, o que é necessário para ser quebrada essa ligação? Uma enzima chamada DNA helicase. Não é um nome que vocês precisam necessariamente se atentar, mas só para vocês saberem que é a função dessa enzima, através dessa enzima, que ocorre a quebra dessas ligações de hidrogênio. E aí a nossa fita de DNA, ela pode ficar ali separada, dividida em duas. Aí temos então outros passos, né? E como que a DNA helicase, ela sabe onde que ela vai começar a cortar o DNA? Ela pode simplesmente chegar ali na nossa fita e cortar qualquer códon, qualquer pedaço do nosso DNA. Se ela fizer isso, se ela só aparecer lá e cortar qualquer pedaço, ela vai implicar em alguma coisa? Ela precisa saber aonde ela vai começar. E por isso, nós possuímos em cada cromossomo uma região denominada de origem de replicação. Essa região ela é composta por uma sequência de nucleotídeos que a DNA helicase reconhece. Então, ela vai olhar para essa sequência, ela vai saber que é ali que ela tem que começar a cortar, a quebrar essa ponte de hidrogênio. Então, toda vez que a célula duplica seu DNA, ela começa sempre no mesmo lugar, porque a gente tem ali as nossas bases nitrogenadas e temos os nossos nucleotídeos. 3
nucleotídeos, eles formam um códon. E é através deste códon inicial que a helicase vai olhar, vai reconhecer e falar, opa, é aqui que eu preciso começar. Então, ela vai ter esse códon de início. E toda vez ela vai começar no mesmo lugar. E é o que eu trouxe aqui para vocês. A gente tem uma fita aqui. Aqui tá em inglês, mas o que tá escrito é códon de início e códon de parada. Então, sempre vai ter ali os nossos 3 nucleotídeos, as nossas bases nitrogenadas, que vão ser o códon de início e o códon de parada. Então, a helicase vai saber aonde começar, vai saber aonde parar, e, enfim, é isso. Bom, o segundo passo é que cada fita de DNA ela vai servir como um molde para a síntese de uma nova fita. A gente pode ver aqui, né? Esse aqui é o nosso DNA, e aqui embaixo ele já está rompido, ele já está com as bases rompidas. Olha, aqui ele está inteiro, aqui ele está com as bases nitrogenadas expostas. E aqui, essa coloração em rosa, ela é também uma fita, porém, assim como a em verde, porém aqui só serve para a gente entender que essa é a nova fita a ser formada, assim como a verde é a antiga. Então, temos aqui uma nova fita se formando através dessa fita antiga de DNA. Então, quando atuam as DNAs polimerases, que também são enzimas, elas ligam os nucleotídeos que estavam dispersos no núcleo aos nucleotídeos das fitas de DNA, obedecendo às regras de pareamento entre as bases nitrogenadas, claro, o A com T e o C com G. Com isso, cada dupla de DNA nova formada será metade antiga, metade nova. Por isso se diz que a duplicação é um processo semi-conservativo, porque ele não conserva a fita inteira, ele conserva metade da fita. A outra fita, ela vai ser uma fita nova. Então, a gente pode ver também, a gente já ouviu bastante falar dessas enzimas da DNA polimerase, que ajuda a ligar esses nucleotídeos na fita nova. A gente ouviu da helicase. Então, essas enzimas, elas são muito importantes para que esses processos ocorram, né? Bom, e depois disso? E depois que tudo... depois que a helicase veio, né? Abriu o nosso DNA para que ele pudesse ser pareado com outros nucleotídeos. Depois de tudo isso, existem ainda outras enzimas que atuam nesse processo, como as DNA primases, que adicionam os primeiros nucleotídeos antes da DNA polimerase, que seria outra enzima. Além de existirem também diversos tipos de DNA polimerase, né? O interessante é que as polimerases, além delas adicionarem nucleotídeo, elas possuem a capacidade de verificar se acabaram de cometer erros. Isso é muito importante para a gente, porque é o que é chamado de atividade revisora. Mesmo com todo esse cuidado, às vezes as polimerases erram e causam muitas das mutações no nosso genoma. Mas é muito importante que essa revisão ocorra para saber se está tudo certinho, se todos os pares de base estão pareados devidamente, para que não aconteça nenhum erro, como por exemplo as mutações. Esses erros eles acabam por ocorrer, com certeza, às vezes acontece alguma coisa que impede que uma ligação seja bem sucedida, mas é muito bom que essa revisão aconteça, porque como o nosso genoma está sempre em constante produção, a gente está sempre funcionando, é sempre bom ter essa revisão para que nada de ruim aconteça e quanto menos erros acontecerem no nosso genoma, melhor. Bom, e a replicação, como que ela acontece? Ela acontece aos poucos. Sempre ocorre no sentido do 5' ao 3'. Esse sentido é o sentido da nossa fita de DNA. Esse sentido também vai definir
Por que é necessário que a replicação aconteça nesse sentido? Porque essa leitura, ela precisa ser feita sempre no mesmo sentido, para garantir também que dê tudo certo. Por isso, os biólogos sempre têm uma piada em que 5 linhas, 3 linhas é o sentido da vida, porque é a partir daí que nós começamos a gerar as nossas fitas de DNA, começar a gerar o nosso genoma, e esse é o sentido da vida. Bom, o que quer dizer isso também? Quer dizer que o grupo fosfato de um nucleotídeo, que ele está ligado no carbono 5' do açúcar, ele vai no sentido para o grupo da hidroxila, que está ligado no carbono 3' do outro açúcar. Com isso, a polimerase ela consegue sintetizar uma cadeia de maneira contínua, mas as fitas ficam em sentidos antiparalelos. Então, é preciso que seja sempre nesse sentido. Bom, essa foi a nossa aula. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês possam entender, né, os nossos conceitos. Espero não ter falado muito rápido ou muito confuso. E é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.